Olá. A notícia que está na boca do povo é essa, né? A intenção, assim, declarada do Donald Trump de usar a próxima Assembleia Geral da ONU, isso agora dia 23 de setembro, para contestar a condenação do Jair Bolsonaro aqui no Brasil. Sim, isso mexeu com tudo. Exato. Está gerando uma tensão diplomática, institucional, bem grande. Então a nossa ideia hoje é fazer uma análise assim mais a fundo dessa situação toda, né? Com base no que está saindo por aí. Entendo. Investigar as alegações, como reagiram no STF, no Planalto. Isso, as manobras diplomáticas, o que pode acontecer. Ok, vamos tentar desempacotar essa história. O começo de tudo foi uma declaração assim bem forte do Kenneth Miller. Ele é apontado como o principal advogado internacional do Trump. Certo. E ele veio a público dizer que a intenção é reverter o que ele chamou de farsa judicial e que o próprio Trump levaria isso para a ONU. É importante entender o contexto dessa fala, né? Pelo que as fontes indicam, a informação que a gente tem é que o Trump estaria pessoalmente envolvido e, assim, bem indignado. Indignado. Por quê? Parece que a visão dele não é só de um processo contra uma pessoa, sabe? Seria um ataque a um aliado que ele considera crucial para os Estados Unidos. E mais, né? Uma afronta aos princípios do Estado de Direito que, na visão dele, estariam sendo desrespeitados aqui no Brasil. Essa percepção pessoal dele parece que é o que está movendo isso tudo. Entendi. E o plano específico para a ONU? Não é pouca coisa, né? A estratégia que descrevem é que o Trump vai dedicar uma parte importante do discurso dele lá no dia 23 para denunciar o caso Bolsonaro para o mundo todo. Exatamente. O objetivo seria expor o que a equipe dele vê como violações graves do devido processo legal no julgamento aqui. Isso seria, olha, algo realmente sem precedentes. As fontes estão ressaltando que seria a primeira vez na história que um presidente americano usaria a tribuna da ONU para questionar assim tão diretamente a legitimidade de um processo judicial de outro país, um país considerado democrático. É uma quebra grande, né? Diplomaticamente, é uma ruptura enorme com as práticas normais, coloca a relação Brasil e ONU num terreno bem delicado. E além do discurso, estão falando que a equipe do Trump está preparando um dossiê. Um documento bem detalhado. Sim, um dossiê. Dizem que vai ter as supostas irregularidades do processo contra o Bolsonaro e a ideia seria distribuir para todas as 193 delegações lá na ONU. Mas será que um dossiê por si só tem tanto peso assim? Olha, o que é fascinante aí, e responde um pouco sua pergunta, é a escala da pressão que estão montando. O dossiê é só uma peça. O objetivo, pelo que indicam fontes ligadas ao Departamento de Estado americano, parece ser duplo e coordenado. Primeiro, criar um constrangimento diplomático gigantesco para o Brasil naquele palco. Na ONU, né? Sim. E segundo, talvez mais direto, isolar internacionalmente os ministros do STF que votaram pela condenação. É uma estratégia de pressão que atua em várias frentes ao mesmo tempo, sabe? Não só com o documento, mas com o peso político da presidência americana e a visibilidade toda da ONU. E como é que Brasília recebeu essa notícia lá no STF, Supremo Tribunal Federal? A descrição que está vindo de fontes internas é de apreensão geral, quase um pânico, sabe? Pânico? Forte essa palavra. É o que dizem, especialmente entre os ministros que tiveram envolvimento direto na condenação. Nomes como Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin, são mencionados direto nesse contexto. E essa apreensão toda parece que está tendo efeitos concretos. Tem relatos confirmados de cancelamento repentino de viagens internacionais que já estavam marcadas para o fim de setembro. Ah, é? Sim, por autoridades ligadas ao STF. Pelo menos 2 ministros que votaram pela condenação teriam cancelado compromissos acadêmicos nos Estados Unidos e na Europa. Isso sugere que o medo de um constrangimento público na ONU, ou mesmo fora do Brasil, é real. Exato. Parece que existe uma percepção muito clara dentro da corte, né? Sobre a diferença que é lidar com crítica interna, mesmo que forte. Que eles já estão acostumados, né? Pois é. Ou até sanção econômica individual. E outra coisa completamente diferente é ter suas decisões expostas e, quem sabe, condenadas para o mundo todo no principal fórum diplomático global. A exposição é muito maior, né? E mexe com a legitimidade internacional da instituição.
E para colocar mais lenha na fogueira, surgiu o que as fontes estão chamando de segunda bomba. Segunda bomba. O que seria? É a alegação de que o Trump não vai só fazer críticas gerais. Ele planeja apresentar na ONU o que seriam evidências concretas. Evidências de quê? De um suposto conluio, segundo a Casa Branca, isso envolveria comunicações interceptadas que indicariam uma combinação, uma articulação indevida entre ministros do STF e outras autoridades aqui do Brasil para perseguir o Bolsonaro politicamente. Isso antes mesmo do processo começar. Nossa. Mas por que essa alegação aparece justo agora? O timing é claramente estratégico, né? Apresentar um material desse, se ele existe mesmo, e for divulgado na ONU como estão ameaçando, teria um potencial devastador. O impacto não seria só desacreditar a condenação do Bolsonaro. Poderia minar, assim, profundamente a credibilidade de todo o sistema judiciário brasileiro perante a comunidade internacional. Com certeza. A escolha do momento, né? Às vésperas da Assembleia Geral, com todo mundo olhando, maximizaria esse impacto. É uma jogada de pressão muito bem calculada. E essa onda de choque não ficou só no STF. Lá no Palácio do Planalto, a informação é que o presidente Lula teria chamado uma reunião de emergência com os principais ministros assim que a notícia vazou. Imagino. A maior preocupação lá seria justamente o time dessa intervenção americana. Sim, o timing é o ponto crítico para o Planalto. O cenário diplomático que estão descrevendo é potencialmente desastroso. Pela tradição, o Brasil abre a Assembleia Geral da ONU, né? E o Lula está programado para discursar justamente no dia 23 de setembro. No mesmo dia. No mesmo dia. Imagina a situação. Horas depois, no mesmo palco, o presidente dos Estados Unidos sobe para denunciar abertamente o sistema judiciário brasileiro. Que constrangedor. O constrangimento para o Brasil seria inédito na história das relações internacionais e ofuscaria completamente qualquer mensagem que o governo brasileiro quisesse passar. E aí, diante disso, o governo brasileiro já teria acionado os canais diplomáticos em Washington, em emergência? A tentativa é clara, achar um jeito de diminuir a crise antes da Assembleia, né? Encontrar uma saída para evitar essa exposição toda. E, para complicar mais, veio a informação sobre uma terceira frente de pressão. Isso teria aumentado ainda mais a preocupação no STF. Terceira frente? É a notícia de que o governo americano não estaria agindo sozinho. Estaria coordenando a estratégia com outros países importantes. Fontes diplomáticas estão dizendo que representantes do Trump já teriam se encontrado com delegações de pelo menos 17 países. 17. Pelo menos. Buscando construir um apoio internacional para a posição americana contra a condenação do Bolsonaro. Mas essa ideia de formar uma coalizão internacional, isso é normal na diplomacia americana ou também é fora do padrão para esse tipo de caso? Olha, buscar apoio internacional é normal, é ferramenta diplomática padrão. Mas formar ativamente uma coalizão para contestar especificamente um processo judicial interno de um país aliado como o Brasil, isso é considerado bem incomum. E agressivo. A gravidade dessa pressão multilateral não pode ser subestimada, sabe? Não é só uma crítica bilateral dos Estados Unidos. É a possibilidade de um grupo de nações se posicionando contra o processo brasileiro. Isso é uma forma de pressão diplomática extremamente potente, muito mais difícil de ignorar. E o risco para o Brasil? O risco para o Brasil não seria só um problema com os Estados Unidos, mas um isolamento internacional real, severo, o que seria um golpe duro para a imagem, para o prestígio do país no mundo. E toda essa pressão de fora, ela estaria começando a criar rachaduras internas lá no próprio STF. As fontes estão falando de uma divisão crescendo entre os ministros que participaram diretamente do julgamento e outros membros da corte. Sim, é a informação que está circulando. E nesse cenário, o presidente do tribunal, o Luiz Roberto Barroso, teria demonstrado uma preocupação enorme com as implicações institucionais dessa crise toda. Ele estaria buscando, assim, ativamente uma solução para evitar um confronto direto com os Estados Unidos na ONU. Parece que está crescendo lá dentro o reconhecimento de que o que está em jogo vai além do caso Bolsonaro. É a imagem da corte, né? É a própria credibilidade internacional do Supremo. E por tabela de todo o sistema judicial brasileiro que está sob ameaça. E nesse clima de buscar saídas, volta o nome do ministro Luiz Fux. Ele teve aquele voto diferente, né? Pela absolvição do Bolsonaro naquele julgamento específico. Estão vendo ele como alguém que talvez possa articular uma solução interna. Articulando.
segundo fontes próximas a essas conversas, envolveria usar mecanismos do próprio processo no STF. Como assim? A ideia seria usar um recurso chamado embargos de declaração. É um tipo de recurso que permite ao tribunal esclarecer ou, às vezes, até modificar uma decisão anterior. Daí a expressão com efeitos modificativos. Ah, entendi. Isso poderia, em tese, permitir um ajuste na decisão sobre o Bolsonaro, talvez diminuir a pena, reclassificar a conduta antes da Assembleia da ONU. Seria um jeito do tribunal dar um passo atrás estrategicamente, sem parecer que está cedendo direto à pressão americana. Isso levanta uma questão importante sobre a flexibilidade, né? Os mecanismos internos que a Corte tem para lidar com crises que têm essa repercussão internacional toda. E ainda tivemos mais 2 revelações que colocam mais tempero nessa história. A quarta revelação seria a confirmação de que o advogado, o Kenneth Miller, não falou por conta própria. Não foi iniciativa dele? Parece que não. As declarações fortes dele teriam tido autorização expressa e pessoal do Donald Trump. Fontes da Casa Branca dizem que o Trump está determinado a usar o caso Bolsonaro como um exemplo global da postura dele, defendendo aliados contra o que ele chama de lawfare político. O que exatamente significa esse termo lawfare? Lawfare basicamente é o uso estratégico do sistema legal de processos judiciais, como se fosse uma arma para atingir objetivos políticos ou até militares. A alegação, nesse caso, é que o processo contra o Bolsonaro não teria sido puramente jurídico, mas sim uma manobra legal com motivação política por trás. Entendi. A confirmação do envolvimento pessoal do Trump e essa intenção dele de transformar isso num case global. Nossa, isso eleva muito as apostas. Não é mais uma questão burocrática ou diplomática normal. O que as autoridades brasileiras estão enfrentando é a vontade declarada do líder da maior potência mundial, disposto a usar o peso do cargo dele para intervir numa questão interna de outro país para defender um aliado específico. E ainda tem a chamada quinta bomba. A informação de que a equipe jurídica do Miller já protocolou formalmente um pedido para participar do processo aqui no Brasil. Participar como? Como amicus curiae, que significa amigo da corte, no recurso que a defesa do Bolsonaro ainda vai apresentar ao STF. Nossa, esse é um movimento processual bem comum e cheio de simbolismo. É raro que representantes formais ou advogados ligados direto a um governo estrangeiro peçam para intervir desse jeito em processos domésticos de outro país. Funciona como uma pressão, né? É uma forma de pressão direta sobre o tribunal. Manda mensagem. Olha, estamos de olho nesse caso e estamos dispostos a nos envolver formalmente. Isso coloca o STF num dilema enorme. Se negar a participação, pode ser acusado de falta de transparência, de medo do escrutínio internacional. Se permitir, abre um precedente perigoso para intervenção estrangeira em processos nacionais. Não tem saída fácil dessa encruzilhada, sabe? Qualquer decisão vai ter custos institucionais. Curioso que, no meio dessa tensão política diplomática toda, os mercados financeiros aqui no Brasil reagiram com um certo otimismo a essa possibilidade de intervenção americana. A gente viu o dólar cair mais de 4% em um dia só e a bolsa subir. Como a gente interpreta isso? A leitura que está predominando entre os analistas de mercado é que os investidores estão começando a precificar, a colocar no preço a possibilidade de uma resolução para essa crise. Uma resolução que, na visão do mercado, poderia restaurar um grau maior de segurança jurídica, de previsibilidade no país. A percepção parece ser que a pressão internacional pode forçar algum tipo de recuo ou ajuste do STF, levando a uma eventual normalização das relações Brasil-europeu. Mas é importante dizer, isso é uma aposta do mercado, não é uma certeza. Mas o mercado é volátil, né? Essa percepção de otimismo pode mudar rápido. Autoridades brasileiras. Passa a existir um custo financeiro que dá para medir, associado a manter a situação como está, ou seja, manter a condenação sem alteração diante de um confronto prolongado com os Estados Unidos. É mais um fator nessa equação complexa que as autoridades têm que resolver. E sobre a reação pessoal do Jair Bolsonaro a tudo isso, o que se sabe? Olha, segundo fontes próximas ao ex-presidente, ele teria ficado surpreso com a intensidade e a forma do apoio americano.
Talvez esperasse declarações de solidariedade, mas a informação é que ele não imaginava que o Trump levaria o caso pessoalmente para a tribuna da ONU. Faz sentido. Ele estaria mantendo contato frequente com emissários do Trump, mas, por orientação, está adotando um perfil discreto agora, deixando que a ofensiva diplomática americana tome a frente, olhando além do caso específico, sabe? O que essa situação toda expõe são questões maiores, mais profundas. Ela força a gente a pensar sobre o lugar do Brasil no sistema internacional hoje e sobre os limites da soberania judicial num mundo cada vez mais globalizado e interconectado. A gente está vendo, em tempo real, como o direito interno e a política internacional podem se misturar de jeitos complexos e às vezes bem conflituosos. Então, o que tudo isso significa para o Supremo Tribunal Federal? O desafio parece ser quase existencial, né? Como conseguir preservar a independência, a autoridade institucional, enquanto lida com pressões geopolíticas dessa magnitude? Pressões que simplesmente não dá para ignorar. Com certeza. É, sem dúvida, um teste de fogo para a maturidade institucional da Corte. E a pressão do tempo é um fator crítico. O prazo até 23 de setembro é muito curto para o Brasil e especialmente para o STF decidir como vai responder a essa ameaça de exposição e condenação internacional. Fontes indicam que tem negociações intensas rolando nos bastidores do tribunal, com alas diferentes defendendo abordagens diferentes. Tipo? Alguns defendem manter a posição original a qualquer custo, falando em soberania, no perigo de ceder à pressão externa. Outros reconhecem que o custo de um confronto direto na ONU pode ser proibitivo para a imagem do país e da própria corte. E tem uma pressão particular que cai sobre o ministro Alexandre de Moraes, né? Não só por ser o relator do processo, mas por ser um dos alvos mais frequentes das críticas do lado americano. Sim, exatamente. Fontes próximas sugerem que ele estaria buscando um equilíbrio delicado entre manter a coerência das decisões dele e avaliar as consequências de uma crise diplomática gigante. É possível que a gente esteja testemunhando o fim de uma era, sabe? Uma era em que tribunais nacionais, mesmo as cortes supremas, conseguiam operar com uma certa discrição em relação ao cenário internacional. Na era da globalização, da informação instantânea, das redes sociais, parece que até as decisões judiciais internas mais importantes agora estão sujeitas a um nível de escrutínio e pressão internacional sem precedentes. Isso pode estar mudando fundamentalmente a dinâmica do poder judiciário no mundo todo. Então, resumindo os pontos de maior tensão que a gente analisou aqui, tem a iminência da Assembleia da ONU como palco para um possível confronto diplomático. Sim. A pressão forte liderada pelos Estados Unidos, com alegações de apoio de outros países, a crise interna e a divisão que isso parece estar gerando no STF, as repercussões econômicas que a gente viu nos mercados. Exato. E, no fundo, a questão fundamental da soberania judicial brasileira sendo testada de um jeito inédito. Exato. E um ponto crucial para a gente guardar é que o foco da crítica internacional, segundo a estratégia anunciada, não seria só o resultado da condenação, mas o processo judicial em si. As supostas falhas no devido processo legal. Como um diplomata experiente comentou outro dia, na arena internacional, assim como na justiça, muitas vezes o que importa não é só o veredito final, mas a percepção sobre a lisura, a justiça do processo que levou até ele. O Brasil parece estar enfrentando essa realidade de um jeito bem direto e público. Isso deixa a gente com uma provocação final para pensar. De que maneira essa interconexão global crescente, as disputas geopolíticas, como isso está na prática, redefinindo a ideia de independência judicial, mesmo para as cortes mais altas de um país soberano como o Brasil. O que acontece quando a justiça doméstica, que a gente sempre viu como assunto interno, de repente vira o palco de um confronto internacional desse tamanho? São perguntas complexas que esse episódio todo coloca na mesa para a gente refletir.